Tem discussão. Não tem discussão no gol do Flamengo, gol do Gabigol. O jogador do Criciúma foi aquele dar de gostoso, tire livre, direto, pênalti pro Flamengo. Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora acompanhar aqui a repercussão da vitória do Mengão ontem contra o Criciúma. O pessoal falando sobre, principalmente ali sobre o lance polêmico, que muita gente, né, que não entende da regra, falando que o Flamengo foi ajudado. Vamos acompanhar aqui a repercussão, o Neto falando sobre esse lance, deixar os créditos a todos aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Fala, meu povo! Bom, tá a maior polêmica aí por causa desse pênalti que marcaram pro Flamengo contra o Criciúma, né? Primeiro erro foi do árbitro, pô, que erro grotesco. Se jogaram uma bola dentro da área, ele tinha tempo. Tem bandeirinha, tem tanta gente lá para encher o saco. Por que não parou o jogo? Tinha que ter parado. Agora, ele não parou, o jogo rolou. Para que o jogador do Criciúma vai chutar a bola para atrapalhar o Cebolinha naquele momento que ele poderia fazer o gol? Aí, gente, é pênalti. Pênalti, claro. A regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho. O erro do árbitro foi não ter parado o jogo antes. Mas já que o jogo rolou, de novo, para que o jogador do Criciúma vai fazer isso? Então, meu, o nego pode ficar bravo aí, meu. Mas foi pênalti. Cara, o que o Barreto acabou de fazer é um negócio assim, inacreditável. É inacreditável um jogador profissional. O nível da cera, o nível da malandragem e da esperteza do futebol brasileiro, ele atingiu um patamar de estupidez que culminou nesse pênalti que o Criciúma acabou de dar pro Flamengo. E para encerrar, eu queria falar do lance do pênalti marcado para o Flamengo. Que, João, eu vou ser bem sincero com você, cara. Eu já acho esse tipo de lance que o cara vai chutar e ele acaba chutando o defensor. Eu já acho uma maluquice marcar em pênalti nesse tipo de lance. Até entendo que às vezes o cara se coloca numa posição que ele pode atrapalhar o atacante, ele se coloca mesmo no meio do movimento para que o atacante atinja ele, não sei o quê, que eu acho bem discutível, porque é o cara que chuta o defensor e em vários lances é marcado o pênalti, mas no lance específico de ontem, cara, é um dos pênaltis mais absurdos que eu vi na história do futebol. Eu acho, cara, uma maluquice marcar esse pênalti. E mesmo que me apareça o cara, mas tem ali o toquinho porque ele chuta o chão, mas a pontinha da chuteira toca no cara. Cara, é uma maluquice esse pênalti. É uma maluquice, cara. Eu não vou entrar em negócio de Varmengo, eu não vou entrar nisso. Eu vou alertar a Fortaleza e vou alertar a Bahia que fiquem de olho, porque as pessoas não gostam. O que a regra diz, o que eu encontrei aqui da regra é o seguinte: ter duas bolas em campo não significa que o árbitro deve obrigatoriamente parar o jogo. A orientação da FIFA é para interromper a partida quando a bola interfere no jogo, ou seja, a segunda bola tem que estar na jogada. A segunda bola está na jogada. E se a segunda bola está na jogada, o que vem antes? A bola estar na jogada e ele ter que parar o jogo, portanto a jogada não é válida, ou a sacanagem que o jogador do Criciúma tentou fazer? Tem discussão. Não tem discussão no gol do Flamengo, gol do Gabigol. O jogador do Criciúma foi aquele dar de gostoso, tire livre, direto, pênalti pro Flamengo. Pênalti pro Flamengo. Não tem nada a ver, não tem nada de arbitragem. Vocês precisam saber da regra. Né? Antes era tiro indireto, hoje não, a regra é diferente. E quem disse isso foi Carlos Eugênio Simon. E aí é pra gente saber, porque ele é o melhor, diga-se de passagem. Ele e o Godoy. Então, certinho, marcou pênalti, bateu, fez o gol, ganhou o jogo e acabou. Flamengo 2-1, mas como o Tite não consegue fazer esse time jogar, não? Como o Tite é ruim de treinador, não? Meu Deus do céu, gol legal. Renata Ruel, por favor, volte ao Sport Center, porque nós temos que falar desse jogo. A gente fala de
Pênalti marcado no Arrascaeta. A gente fala de pênalti não marcado no Léo Pereira. E, claro, falaremos também de 2 bolas em campo. Por favor, comece as suas explicações, porque tem muita coisa pra gente conversar. Tem muita coisa assim, Nath. É interessante a gente falar que a arbitragem não deixa o brasileiro sem assunto, né? É assunto para mesa de bar, para roda de amigos, para encontro de família, e aí vamos nós, e só está começando a rodada. Aí a gente tem o primeiro lance, que é o pênalti marcado em cima do Pedro. Para mim, você tem uma infração, sim, você tem um calço imprudente. Nesse calço imprudente, o árbitro está muito bem posicionado, e aí fica até complicado a gente falar o porquê que ele não marcou. Às vezes até a proximidade demais faz com que ele não veja a ação conforme deveria. Para mim, é aquela faltinha dentro do campo, contato mínimo, lance imprudente. Ao você agir com a disputa com o adversário, você age sem precaução, falta sem cartão amarelo. Dentro da área pênalti, eu concordo com a revisão do VAR nesse lance. Tá certo, já pode emendar então, por favor, Vamos agora lá. o não pênalti em cima do Léo Pereira. Vamos lá, nós temos vários lances, né? Eu falo que esse jogo exigiu bastante. Você tem a ação do goleiro em defender a bola. Ele primeiro defende a bola e depois você tem o contato de jogo. Para mim, o que acontece aí? A hora que ele defende, é o próprio atacante que vai em cima dele. A imagem de trás do gol é até melhor essa aí, ó. Ele defende e quem tá vindo em direção a ele é o atacante. Você tem um contato de jogo, você tem um contato onde o goleiro primeiro pega a bola e depois tem o contato com o jogador. Contato perna com costas ali, sem a intensidade alta, sem nada disso. Para mim, segue um lance. Mas eu falo que o goleiro aí, ele teve mais sorte do que juízo. E Tá. vamos pro último, né, Nath? Não, por favor, porque agora de fato é uma grande polêmica. Eu admito pra você, Renata, que eu nunca tinha visto nada parecido com isso. O desenrolar, na verdade, do que aconteceu, que foram as 2 bolas ali em determinado momento dentro de campo. A gente está muito acostumado a ver a arbitragem muitas vezes parar o jogo quando tem um objeto, uma bola, algo extra. Até aconteceu no jogo do Palmeiras depois, né? Tinha umas bexigas no campo de jogo, nem estava na jogada, o árbitro já parou a jogada e já pediu para tirar. O que acontece nesse lance? A regra, nós temos 2 regras diferentes aí. Primeiro, a regra 5. A regra 5 fala que se você tem uma bola adicional no campo de jogo, o árbitro tem que paralisar a partida se essa bola interferir na jogada. E aí você vai para uma regra 12, que é a questão do jogador arremessar ou tocar a bola, outro jogador com um objeto. Quando ele jogar com a mão, arremessar com a mão, ou jogar, tocar a bola do jogo com outra bola, com outro objeto, pela regra do jogo é tiro livre direto. Dentro da área, tiro penal. Essa é a regra. A questão é, esse lance de jogar a bola na outra bola, isso dentro da área é pênalti, é factual, não tem interpretação se a bola está em jogo. Onde cabe a interpretação? Se essa bola extra interfere ou não na ação do defensor. O defensor, ele muda a direção dele, vai jogar essa bola e aí faz com que a bola interfere, ou ele simplesmente a bola está no caminho dele e isso interfere a ação dele. Outro ponto importante que eu acho fundamental, o árbitro apitou, paralisou o jogo? Não apitou, não paralisou o jogo. Ele estava de frente para o jogo e viu aquela bola extra. Se ele deixou o jogo correr, ele interpretou que aquela bola não interfere no jogo naquele momento, não importa a proximidade. Não escutou apito, está valendo tudo. E aí entra até a questão que o próprio jogador, né, admitiu depois em entrevista que não tinha intenção e muitos não sabem da regra. Então, dentro da realidade do que a gente vê num jogo, a maioria dos árbitros nesse tipo de lance vai deixar o jogo correr e vai marcar uma infração, uma penalidade. E aí entra a interpretação, como eu falei, se cabe ou não a interferência nesse lance anterior dessa bola extra no campo.
Tá certo, Renata. Muito obrigada pelas informações. Mas antes de você ir... Vem aí as competições mais difíceis, mais pesadas, que vão ser decididas de agora até o início de dezembro. E a situação vai começar a ficar difícil. Quem não tiver caixa, não tiver elenco para suportar, vai sucumbir. Principalmente aqueles que forem passando de fase e chegarem longe nas 3 principais competições, e eu estou me referindo à Libertadores da América, que é a maior delas, o Brasileirão e a Copa do Brasil. E essa matéria da ESPN mostra que Flamengo, Palmeiras e Botafogo terão uma sequência insana num período de 1 mês. Eles só vão ter um respiro, uma folguinha na data FIFA no mês de setembro. De agora, já estamos aí indo para o mês de julho no final. Até o final de agosto, galera, vou mostrar para vocês aqui o que esses 3 times, que no momento são os principais candidatos a título do Campeonato Brasileiro, estão na Copa do Brasil e estão na Libertadores da América, inclusive com confronto entre eles na Libertadores e na Copa do Brasil, eles vão enfrentar. Confira aí a sequência de Flamengo, Palmeiras e Botafogo. E se prepare, você vai ficar cansado. Site da ESPN, que mostra aqui a sequência detalhada a partir dos jogos da Copa do Brasil. Lembrando que antes da rodada da Copa do Brasil, esses times ainda terão jogos pelo Campeonato Brasileiro, né? Então é bom a gente acrescentar aí os jogos do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Botafogo, ele terá o Internacional, um jogo grande contra um adversário difícil, né? Depois, o Botafogo vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. Olha aí que pedreira, hein? Tinha que incluir isso na matéria, né? Para ficar ainda mais forte. E depois o Botafogo pega o Cruzeiro no Engenhão. Aí começa. Ufa! 31 de julho, Botafogo e Bahia, Copa do Brasil no Newton Santos. 4 de agosto, Atlético Goianiense e Botafogo Brasileirão, lá em Goiânia. Na semana do dia 6 de agosto, Botafogo e Bahia pela Copa do Brasil. E o jogo será em Salvador, né? A decisão será em Salvador. 11/8, Juventude e Botafogo Brasileirão. Vai até Caxias do Sul. Aí chega a Libertadores da América, a traiçoeira. 14/8, Botafogo e Palmeiras Libertadores. 18/8, Botafogo e Flamengo Brasileirão. E 21/8, Palmeiras e Botafogo Libertadores da América. Ou seja, entre os 2 jogos da Libertadores contra o Palmeiras, o Botafogo terá um clássico contra o Flamengo. Só isso. Aí vamos para a sequência do Flamengo. Eu vou colocar aqui a mesma situação que eu fiz com o Botafogo. Flamengo joga com o Criciúma neste sábado. Flamengo enfrenta o Criciúma neste sábado. Depois o Flamengo jogará contra o Vitória, lá em Salvador. E aí o Flamengo vai receber o Atlético Goianiense no Maracanã. Aí vem a pauleira. 31 de julho, Flamengo e Palmeiras, Copa do Brasil. Maracanã. 3 de agosto, São Paulo e Flamengo, Brasileirão, Morumbi. Dia 6 de agosto, naquela semana ali, provavelmente dia 7 e tal, Palmeiras e Flamengo, Copa do Brasil. Acho até que o Flamengo já vai ficar direto, né? Porque ele joga no Morumbi no domingo e vai jogar no meio de semana no Allianz contra o Palmeiras, Copa do Brasil.
Então, entre os jogos contra o Palmeiras, o Flamengo terá jogo com o São Paulo no Morumbi. Aí, meus amigos, passados os confrontos com o Palmeiras pela Copa do Brasil, o Flamengo receberá o Palmeiras de novo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Dia 11 de agosto. Teremos aí, num período de 2 semanas, 3 jogos entre Flamengo e Palmeiras. Aí, passado o jogo do Palmeiras do Brasileiro, o Flamengo pegará o Bolívar no Maracanã pela Libertadores da América. E aí vem o detalhe. O Flamengo jogará entre as partidas do Bolívar com o Botafogo no Engenhão pelo Campeonato Brasileiro. E depois o Flamengo irá a La Paz encarar o Bolívar. Misericórdia. Olha, a sequência do Flamengo é mais difícil que a do Botafogo, na minha opinião. Quero saber a sua opinião aí também. E o Palmeiras? O Palmeiras. Palmeiras que joga contra o Cruzeiro, né? O Palmeiras joga contra o Cruzeiro neste sábado em São Paulo. Aí o Palmeiras, no meio de semana, deixa eu achar aqui o jogo do Palmeiras. Fluminense no Rio de Janeiro. Fluminense desesperado. Aí vem, dia 27, Palmeiras e Vitória em São Paulo, abrindo o retorno do Campeonato Brasileiro. Aí começa. 31 de julho, Flamengo e Palmeiras, Copa do Brasil. 4 de agosto, Inter e Palmeiras em Porto Alegre, no Beira-Rio, Brasileirão. Aí no meio de semana, do dia 6 de agosto, Flamengo e Palmeiras, Copa do Brasil, jogo no Allianz Parque. Aí vem de novo o Flamengo. Flamengo e Palmeiras, Brasileirão, Maracanã, ou seja, entre os jogos com o Flamengo, o Palmeiras irá a Porto Alegre jogar com o Inter. Aí prestem atenção nisso, minha gente. Aí o Flamengo joga com o Palmeiras no dia 11 no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e depois já cai dentro contra o Botafogo pela Libertadores da América no Engenhão. Aí no meio dos 2 jogos contra o Botafogo tem o clássico Palmeiras e São Paulo. E termina com a sequência de Palmeiras e Botafogo pela Libertadores. Eu acho que a sequência mais difícil aqui, eu não tenho a menor dúvida, que é a do Palmeiras. Na teoria, a sequência mais levezinha, mas é difícil, é a do Botafogo. Agora, também é complicada. Mas Flamengo e Palmeiras terão confrontos duríssimos, clássicos, fortíssimos, competições variadas, eles vão se enfrentar entre eles, Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil, Botafogo e Palmeiras na Libertadores da América, teremos clássicos aí, Flamengo e Botafogo, São Paulo e Palmeiras, teremos Flamengo e Palmeiras também pelo Campeonato Brasileiro, uma loucura total. Então, os fortes sobreviverão. Galera, é isso, pessoal, falando sobre o Flamengo e principalmente ali sobre o lance do pênalti contra o Criciúma. Muita gente que não conhece, né, não leu ali a regra, vai falar que o Flamengo foi ajudado pela arbitragem, mas o árbitro foi muito bem ali e apitou, né, deu o pênalti para o Flamengo e o Gabigol foi lá, converteu, marcou o gol que deu a vitória, os 3 pontos. Muita gente aí reclamando, né, sobre esse pênalti aí, falando que o Flamengo foi ajudado, mas o árbitro fez o certo ali, está na regra, e ele cumpriu a regra. O Flamengo conquistou a vitória, né, com todos os méritos. Agora é seguir se preparando para a sequência, para os próximos jogos. Como vocês viram aí no vídeo, né, a sequência do Flamengo bem puxada aí pela frente, como o João Guilherme detalhou muito bem, a sequência bem pesada. Vai pegar Palmeiras, Copa do Brasil, tem o Bolívar, Libertadores, tem o Botafogo também, Palmeiras, Copa no Brasileirão, uma sequência bem pesada, mas o Flamengo tem um bom elenco, tem um bom time, montou um elenco para isso, né? Ontem o time não fez um bom jogo, o desempenho do time muito abaixo, mas é corrigir isso aí para a sequência. É engraçado, né? Quando o Flamengo tem alguns dias de descanso, o time parece que volta pior. Já acontecia isso no ano passado e esse ano também está acontecendo a mesma coisa. O Flamengo, quando tem dias de descanso, né, de folga, os jogadores, o time volta jogando ruim, e ontem foi um Flamengo bem apagado, mas conseguiu a vitória, os 3 pontos, e a seguir se preparando para a sequência. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.